Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Que o agro move o Brasil, todo mundo já sabe, mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que nós chamamos de Meteor da Paixão. Potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível. Ele é completo, tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência, economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. E se eu ficar aqui falando tudo que ele tem de melhor, vou levar 2 safras para terminar. Não esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais em março ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Olá, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, o canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje nós vamos falar sobre Nelore, sobre pecuária que está trazendo muito resultado. Tá aqui comigo nosso querido João Teles da Agropecuária 2A e que tem muita novidade para falar pra gente sobre Nelore. Tudo bem, João? Tudo bom, Rafa. Agradeço aí o pessoal da sua assessoria, o pessoal do Agro Canal aqui do Agro 360 pelo convite aqui. Tava ensaiando faz tempo, né, João? Tava. A gente tá aí conversando, vai e vem, não agenda data, não casa data. Também a gente tá vindo de uma loucura aí, de uma transformação do mercado, essa arroba no final do ano explodindo. Então, cara, ninguém sabia o que ia acontecer, né, João? Ninguém sabia, todo mundo achou que era uma virada de ciclo, no final não era uma virada de ciclo, era um ajuste de preço ou um dólar que subiu. Então, assim, estamos aí para falar um pouco do Nelore, para falar um pouco de uma ferramenta que a gente vem trazendo, que é o Nelore de qualidade, e de qualidade, quando a gente fala, a gente tá há uns tempos já falando só sobre área de olho de lombo e espessura de gordura, que é o que está pagando a conta hoje, trazendo o plus do marmoreio. Vamos começar na agropecuária. Como começa a história de vocês da Agropecuária 2A? Agropecuária 2A. Agropecuária 2A, ela é uma empresa minha e da minha mãe, mas que vem fruto de uma outra empresa familiar, que era o Grupo T7, que era do meu avô. Né? O meu avô, ele começou comprando gado e vendendo para frigorífico, né, comprando para frigorífico lá na região de Presidente Prudente, né, e Santo Anastácio. Ficou por um tempo lá, montou os açougues ali na região. Depois ele começou... Abatia o próprio gado. Aí começou a bater o próprio gado, viu uma oportunidade grande. Eu brinco muito que a gente precisa cruzar com pessoas assim na vida que enxergam além da curva. Exato. Né? E eu me considero muito abençoado por ter muita gente desse tipo cruzado o meu caminho, que a gente vai falar aqui. E o vô começou com matar o gado, começou a fazer o gado dele.
E aí ele foi crescendo, crescendo. Nelore já? Já era Nelore, né, na época, chegando a ter aí os seus 3 frigoríficos, né? Ele tinha 2 frigoríficos próprios e mais um arrendado. Aí foi mudando um pouco o foco da família, mudando um pouco a diretriz. Ele acabou não tendo mais as coisas em Prudente e comprou uma área em Rondônia, né? Essa área depois virou as fazendas no MS. E até 2016 não tinha sucesso. Você diz, a comercialização dela Isso, trouxe para o Mato Grosso do Sul. Exatamente. Aí ele trouxe para o Mato Grosso do Sul, comprou lá suas áreas, pegou também uma baixa de ciclo, né? Então até o pessoal brinca muito que ele dobrou o patrimônio com bezerro, né? Porque ele entrou comprando uma lapada de bezerro, passou 2, 3 meses, o ciclo virou e virou grande, era daquelas Isso altas. quando, mais ou menos? Isso em 2006, 2007 ali. Isso ele foi muita destreza. O pessoal falou, pô, tava com informação privilegiada, tal, não, mas estava só observando, que é o que todo mundo tem que fazer na pecuária. A gente precisa observar mais e medir. E ele fez isso, montou as fazendas, só que o voo era bem a moda antiga, né? Então era extensivo, bastante gado, bastante área, só que com muita expertise. Começou a mexer com fábrica de ração. Por exemplo, o que eu faço hoje é tudo dentro da fábrica de ração que ele montou lá em 2017. Você fabrica a sua própria ração? A gente hoje? fabrica hoje a própria ração. A gente recebe o núcleo, moe o milho e faz o nosso blend, que a gente fala assim, né? E isso tudo com ele já desenvolvendo, fazendo tip, fazendo confinamento, já inserindo raças taurinas, trabalhou muito com Bonsmara, trabalhou muito com Angus, mas ambos com repasse desses 2 tipos de animais. E aí eu vou em 2016, a minha avó faleceu, né? E aí deu 8 meses depois ele foi. Então não deu tempo ainda, não deu tempo da gente dele ver o fruto do nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho como Agropecuária 2A começa em 19, mas ele é uma continuidade desse trabalho que a gente traz. E viemos trabalhando. Aí nesse meio inteirinho conheci muita gente dentro do Nelore, né? Teve um consultor que foi na fazenda na época e falou assim perguntou o que eu tinha de networking. E eu não tinha nada de networking, conheci minha família e só minha família. E aí eu me matriculei, fui atrás de gente, matriculei numa pós, e aí conheci hoje o cara que é meu braço direito, que é o Léo, que é o cara que cuida da parte toda de reprodução e gestão das fazendas, né? E aí ali abriu minha cabeça. Aí dali eu conheci o Shiro Nishimura, conheci a Liliane Sugizawa da DGT, cheguei no Roberto Barcelos. Que é teu sócio hoje, que é meu né? sócio hoje, a gente é sócio na 4X Farms. Cheguei na Padrão Beef também, que é o Fábio Padovani, que faz um trabalho, fenomenal dentro da produção de carne de qualidade em Cascavel, no Paraná. Então assim, e aí a gente começa a ver coisas, trazer coisas, adaptar coisas, trazer tecnologia, trazer um pouco da indústria, que eu venho da indústria automobilística. Ah, você vem da Eu automobilística? venho da metalúrgica. Antes disso tudo, você estava na... Isso tudo eu trabalhei na Ford, cara. Trabalhei na Ford um bom tempo, depois minha mãe é engenheira metalúrgica por formação, aí a gente tinha uma indústria de beneficiamento de metais. O que você trouxe da indústria para porteira para dentro? Medir indicador. Foi a primeira coisa que eu procurei foi saber de indicador, que na indústria tudo é indicador. Então eu abro uma ordem de produção, quanto tempo eu termino, como é que eu faço, quanto eu gastei, quanto eu produzi, qual foi minha margem, qual foi meu custo médio, tudo isso, e eu comecei a trazer isso pra dentro do... Ô João, e boi é isso, né? O boi é isso, cara. Na verdade, depois que eu fui saber que onde eu trabalhava, que era Ford, o Henry Ford, a grande inspiração dele para montar a linha de produção contínua foi o frigorífico ao contrário, porque no carro a gente pega as peças e monta o carro pronto, e ele viu isso dentro do frigorífico, que ele passou numa indústria frigorífica, viu o cara produzindo, falou, pô, peraí, eu pego o boi inteiro e fatio ele. Pô, eu vou fazer isso. Eu não preciso de loucura, eu vou fazer a linha de produção ao contrário. Verdade, que interessante. Verdade, cara, essa Nunca é a grande ouvi história. Aí eu falei, porra, né, que coisa louca, né, cara? A gente. E eu, assim, eu nunca entendi de pecuária, sempre ouvindo meu avô, mas eu acho que são conhecimentos que ficam meio intrínsecos, sabe? Passei grande parte da minha vida procurando saber assim, pô, o que eu vou me dar bem? No que eu vou fazer? E aí veio a pecuária e caiu igual uma luva, assim, impressionante, que a gente não. A gente acaba fazendo Agora, o que gosta. hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, o celular na palma da mão, que Exato. você vê o preço. Tudo. Agora. É. Agora, nessa época do teu avô, a gente sabia que existia o ciclo, ou o ciclo sempre existiu? Ciclo sempre existiu. Sempre existiu. Mas
pecuarista, ele sabia que existia Não. o ciclo pecuário? Eu acredito que não. A questão é assim, poucos pecuaristas viam isso. Eu acho que no caso do meu avô, ele via pelo fato de ele depender 100% da pecuária. Né? A gente vem na pecuária antiga, era uma pecuária que sempre foi uma atividade de, pô, eu preciso gastar meu caixa, então eu sou um construtor que preciso fazer, eu sou um médico que eu preciso fazer. Então assim, as pessoas compravam, e ainda tem isso muito hoje em dia, pô, chega final do ano, é uma loucura, né? Porque é uma compra de bezerro, é uma venda disso, daquilo e propriedade, ao ponto que algumas grandes cabeças observam essa virada, né? E eu acho que assim, quem observou muito isso é quem estava há muito tempo na atividade, porque o ciclo começa a se repetir, né? Então a gente está falando de um ciclo a cada 5 anos, né? Mas que a gente começou a enxergar ele mais como uma realidade do que talvez uns 10 anos pra cá, 10, né? 10, 12 anos pra cá, né? Que aí começou esse negócio de bolsa de valores, a introdução do boi, como é que vamos operar, mercado futuro, o que é uma proteção, o que é isso, aquilo, que ainda é muito restrito, né? No Brasil a gente tem, acho que, sei lá, 5% do pessoal dos pecuaristas protegem na bolsa, ao ponto de que 95% tá na larga, né? Que nem a gente fala. E ali atrás também, eu me lembro muito eu tô com dinheiro parado, vou comprar um gado. Exato. Em vez de deixar na poupança, eu deixo no gado. Vou deixar no boi. Hoje em dia, você acha que é possível fazer isso? Acho que a pecuária tá tão milimetricamente preparada, não é tão fácil aplicar em boi hoje. Não, eu acho que o cara que tem que aplicar em boi, ele tem que entender, né? Tem que entender e partir para um projeto. É um projeto, porque você não consegue. Você tem que entender, por exemplo, assim, poxa, se você for ser um invernista, você vai ter que comprar bezerro de alguém. O que vai vir? O que o cara vai me vender? Como que o cara vai me vender? Tem tabela hoje, né? O que eu posso pagar? Como é que eu não posso? O cara tem que estar na atividade, porque, por exemplo, a gente produz os nossos bezerros e compra também, só que eu sei de onde eu compro, por quê? Porque, pô, eu compro um gado inseminado, eu compro um gado que eu sei o que o cara tá repassando, eu compro o gado de cara que é cliente meu no touro, então eu sei o que tá vindo ali. Então eu sei, por exemplo, porra, tem animal com área de olho de lombo, então eu sei que esse animal vai me render mais, esse animal vai dar ganho de peso maior, e aí a gente consegue com isso, pô, eu pago um ágio, eu faço um projeto, eu fidelizo o cara. E aí, o cara que é o aventureiro, ele vai entrar no efeito manada. Então, assim, puta, a vaca a arroba subiu, vou vender tudo, vou fazer, não vou segurar, não vou me proteger, não vou produzir para daqui a um tempo ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Né? Que isso era comum. Exatamente. Nossa, a lavoura deu boa, o que eu faço com o dinheiro? Compro um gadinho, deixa guardado, que ele vai render. Exatamente. Não dá pra levar de brincando. Não, mais, né? não dá. E outra, a pecuária, os próximos 2 anos é passado. Os próximos 2 anos já está inseminado, já está nascido, já foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Como é que o Barcelos falou aqui? O bife daqui 4 anos está sendo inseminado hoje. Sendo inseminado hoje. Então a gente tem que fazer. Então hoje há uma deficiência de carne de qualidade. Então a gente tem animais F1 que vão ser. Só que se a gente pegar os dados de inseminação de F1, não tem. Não tem. O sêmen de Angus caiu, se eu não me engano, pela metade ou 30% ou 40% do que foi vendido nos últimos 6 anos atrás. Mas que houve um crescimento agora, parece, no final do ano. Exatamente. Né? Por quê? Porque aí tem esse gap, falta e falar, vou produzir. Só que não é virar chave. A virada de chave, ela vai refletir daqui 2 anos. Então, assim, por mais que eu escolha o Angus, o mercado tem que caminhar para isso. Se eu tô tomando a decisão baseada no hoje, eu posso errar no amanhã. Entendeu? Então, eu tenho que estar atento. Pô, o que vai ter? Vai ser ciclo? Não vai ser? Como é que eu vou pagar essa conta? Porque o ciclo é inevitável, né? É inevitável. Porque ele tem na Austrália, tem nos Estados Unidos, exatamente. Tem em qualquer lugar tem. Nada mais é do que um ajuste de estoque, entendeu? Então, pô, eu vendi muita vaca, vai faltar bezerro, eu vou reter fêmea, porque eu preciso desse bezerro, por quê? Porque começou a aumentar o preço do bezerro. E aí a galera começa a fazer. E aí a gente tem os desafios de precocinha, a gente tem os desafios de tudo. Só que aí, a grande questão é, Rafa, o que acontece quando tem essas viradas de ciclo? Tudo vira matriz. Então, tudo que vira matriz é efetivamente tudo. Quem emprenhar, pegou. E aí é onde a gente defende o filtro para a gente produzir. Porque se eu tenho um filtro, eu coloco animal de qualidade, eu vou melhorar demais. É o que o americano fez. O americano tem metade do nosso rebanho e produz 30% a mais de carne, de toneladas de carne. Então, assim... Com a metade do nosso rebanho. Com a metade do nosso rebanho. São 90 milhões de E nós temos tudo para dobrar o nosso ainda, né? Temos tudo para dobrar. Exatamente.
Só tecnificar. Quando você fala em 50% do rebanho americano, estamos falando só de gado de corte, né? Não Exatamente. Tá misturando nada com... Não. É Gado de produção. De produção. Exatamente. O gado de leite está em outra conta. Exatamente. São 180, são 200 e poucos milhões de cabeças aqui Parece que é no quase Brasil. um por pessoa, né? Que a gente tem aqui. Exatamente. Lá são 90 milhões. 90 milhões. Caramba. Lá a gente tá falando aí de uma carcaça de 300 quilos, 360 quilos, se eu não me engano. Aqui é 320, 300 e... os pesadões, né? Porque a média mesmo brasileira vai lá pra baixo. Quero muito falar sobre marmoreio, essa história Vamos, toda, que é a bola da vez, falar do Nelore com marmoreio. Eu venho vendo que até o Barcelos falou, e entre outros que já sentaram aqui sempre falam, a questão da fêmea, né? O desfrute e tudo mais. As nossas fêmeas, nós precisamos melhorar cada vez mais o nível de fêmeas, não é? Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente fala de fêmea, não é a fêmea Nelore. A fêmea Nelore é por conta de que é a raça mãe brasileira. Então, se a gente for falar, a gente tem que melhorar a fêmea. Ponto. Como que a gente melhora a fêmea? Ela tem que ser produtiva, ela tem que ser fértil, ela tem que ter tudo isso, só que ela tem que entregar coisa boa. A gente não tá falando pra sair enfiando marmoreio no rebanho todo, não é isso, não é essa característica que vai fazer a gente sair pro top 1, top 5, seja o que for. O que a gente tá falando é pra gente colocar carne, pra gente colocar gordura, pra gente ter essas características que são correlacionadas com um monte de coisa. Por exemplo, a área de olho de lombo hoje, quanto maior a minha área, maior a minha relação de área de olho de lombo com osso, que a gente tem uma AO para 100, que é a área de olho de lombo por 100 kg de peso vivo, eu tenho mais rendimento de carcaça no gancho. Então, assim, cada 10 centímetros a mais de área de olho de lombo que eu coloco de uma geração para outra, eu aumento 1% de rendimento de carcaça. Então, assim, a mesma conta são 100 kg de peso vivo. O que é mais fácil pôr? Uma escolha genética ou boia? Então, esse é um ponto. E o EGS, cara. O EGS hoje é a gordura da picanha, que é aquela gordura saturada. Hoje ele tem vários estudos sobre ele, na influência direta dele em relação à fertilidade de fêmeas, de 6, 7, 8, 9% a mais de índices de prenhez. Agora, a fêmea que pare bem, o bezerro pequeno, a relação entre peso ao nascimento e o peso ao desmama, peso ao sobreano, tem que ser totalmente conversar uma com a outra, né? Isso. Na verdade, o que a gente busca são animais que nascem pequenos e explodem na fase de desmame sobreano, né? Que esse é o grande plus. Porque... Que é melhor do que o peso ao desmama, ou não? Exatamente. Eu prefiro um animal que nasça pequeno, para não ter problema eu poder usar em qualquer fêmea, principalmente nas minhas nulíparas e nas minhas precocinhas, do que um animal que vai nascer grande. Esse animal que vai nascer grande vai dar problema. Porque hoje o que acontece? A gente acabou indo muito pro peso a desmama. Esse peso a desmama refletiu em estrutura. E aí a gente tem uma estrutura grande. O que acontece? Problema de parto distócito. Cesárea. Isso, você tá falando de parir grande. Exatamente. Tá, mas aquele que pare pequeno, chega no peso ao desmama legal. É o top. Certo. Mas eu tenho que pensar no peso ao sobreano dele. Exatamente. Porque às vezes essa vaca tá produzindo ele não pode parar. Desmama pesado, mas depois do sobreano ele não chega. Não, ele não pode parar. Ele não pode parar. A gente tem que pegar, eu acredito que... Essa correlação entre Exatamente, a correlação entre os três. Peso do nascimento negativo, né? Peso a desmama bom e peso ao sobreano bom. Só que aí eu não posso desprezar em nenhuma dessas três características a área de olho de lombo. Porque quando eu pego e trago a área de olho de lombo para montar esse índice, aí eu trago carne, aí eu trago rendimento de carcaça. E ela é relacionada por quilo vivo? Por quilo vivo, eu pego... Tá falando de osso, de tudo isso? Isso, de osso, de tudo isso daí. Quanto maior o índice, né, que hoje a gente trabalha com índice de 15 centímetros quadrados a cada 100 quilos de peso vivo, dali para cima, o rendimento de carcaça é muito bom dentro do gancho, e aí, consequentemente, o rendimento de desossa dentro da indústria, que a gente também, como pecuarista, tem que pensar. E assim, fêmeas hoje, quando o Barcelos falou aqui, é fertilidade em primeiro lugar, creio. Eu acho. E depois todas essas características de produzir o bom bezerro, né? Exatamente. O posicionamento do filtro, né? O que é o filtro? É fertilidade. Ela não adianta, ela pode ser uma baita vaca, se ela não emprenhar, ela não é produtiva. Aí você vai lá na última DEP, que é o CAR, né? Eu vou lá no CAR. Pô, nossa, ela é explodida de CAR, ela é explodida de marmoreio, ela é explodida de área de lombo, mas ela não produz um bezerro por ano, o que vai adiantar? Ela só valeu o bife dela. Então, assim, acho que primeiro essa característica, e aí depois o que eu coloco de filtro aí pra cima. Então, assim, pô, ela é fértil, mas ela tem uma boa área de olho de lombo, uma boa espessura de gordura, deposita cedo, é um animal que vai bem, vou reproduzir ela, compensa.
Eu tenho uma teoria de que eu prefiro 1000 vezes pegar um rebanho que tem 1000 vacas, passar ultrassom de carcaça em todo mundo, pegar quem são as que emprenham, fazer um filtro aí em cima de área de olho de lombo, gordura e marmoreio, e aí você pega e sai fazendo transferência de embrião no rebanho todo. Sem ser gado PO, você tá falando? Sem ser gado PO. Eu tenho minhas matrizes. Se eu tenho estrutura, faça. Tá, então tem estrutura lá, tem minhas matrizes, não é gado registrado. Não. Tá, faço essa análise de ultrassom em cima de olho de lombo das minhas matrizes. Isso. Pega lá suas 1000 vacas lá, tira lá suas 20 vacas melhores, 30 vacas melhores e vai produzindo embrião. Vai de tudo quanto é jeito. E aí eu vou tirar embrião dela e Você vai solto nas outras tirar, todas. você vai acelerar o seu intervalo. Você não precisa fazer isso toda a geração. Para pra pensar, você vai ter um controle paterno e materno ferrado dentro da tua fazenda. Você vai ter 10 vacas ou 20, 30 vacas, 50 vacas que mandem no rebanho. E eu vou ter 3, 4 pais. Então a minha variabilidade vai ficar muito para baixo, eu vou ter uma variabilidade pequena, eu vou ter uma consistência produtiva violenta, entendeu? E aí, por fim, eu posso fazer o quê? Eu faço 2, 3 TEs dentro da estação e depois eu insemino. Eu faço 2, 3 TEs, depois eu insemino e largo um repasse lá dentro dos padrões do que a gente escolher. Numa geração você Mas faz e um o rebanho custo violento. dessa FIV? Hoje a gente está falando em R$380. 380. O meu custo de prensa dentro da 2A é R$380, eu tendo a doadora. Doadora sua, receptora sua. Tudo meu. Tá, custo de veterinário, sêmen. Veterinário vem aspirar, volta, fertiliza e transfere. Uhum. Tanto a fresco quanto a vitrificada. Fresco vai dar um pouquinho a resultado mais. melhor. Vai dar um pouquinho melhor. Vai dar um resultado melhor. Vai dar aí os seus 7, 8% a mais. Mas agora com essa baixa que a gente tava vivendo, você tava fazendo isso ainda? Tá fazendo. Eu não paro de persistir no que tem, porque eu fico pensando muito também, muito com relação assim, se eu tô produzindo, eu posso estar na baixa não ganhando tanto, mas na alta eu vou ganhar bastante. E por um outro lado também, trabalhar com esse tipo de manejo me possibilita a eu me salvar, né? Por exemplo, o que eu falo em salvar? Hoje a média do Mato Grosso do Sul é 52% de rendimento de novilha. Na agropecuária 2A são 56% de rendimento. De rendimento no embrião. De carcaça. Não, de carcaça, de gancho. De carcaça. Então aí para pensar. A gente tem uma conta, o Barcelos fala muito disso. Cada 1% a mais de rendimento de carcaça reflete 2% em dinheiro. Então, enquanto todo mundo está com 52, eu estou com 56, eu estou ganhando 8% a mais em valor dentro do meu negócio. Então isso é bom pra caramba. Significativo demais. Demais. Principalmente nessa oscilação. Agora, nesse exemplo que você me deu de ter 1000 vacas lá e fazer essa situação aí, não valeria mais a pena, como colocando uma receita de bolo aqui, eu ir lá na 2A e comprar 2, 3 matrizes especiais? Ótimo, também. Não ficaria mais resultado? Exatamente, aí você transfere em todo mundo. É que assim, às vezes as pessoas têm muita reticência em comprar uma matriz um pouco mais cara, um pouco mais apurada. Né? Tô falando de quanto de valor, mais ou menos? Estamos falando aí, a última matriz que a gente vendeu foi em volta dos seus 35 mil reais. 35 mil. Só que assim, se você deixar ela aspirando uma estação toda, ela vai te dar aí os seus 50 ovócitos aí por aspiração. Se eu fizer 6 aspirações nela, ela me deu 300 ovócitos, ela vai me dar aí os seus 100 filhos. Ou que dê 80 filhos. Eu tenho 80 filhos bons. E o que não pegou na TE, você vai pra ETF ou vai pra touro? O que não pegou na TE, eu vou pra IATF. E aí, por fim, eu decido se eu deixo um repassezinho ou não no final. Quando a gente começa a lembrar dos entrevistados que estavam sentados aqui, eu me lembro da Roncador, que faz um ETF, não pegou, é descarte. É isso aí. Aí muda totalmente o gosto. Muda. Cada lugar tem a sua receita de bolo. Porque você tem que ter estrutura, eu tenho que ter manejo, eu tenho que ter o pessoal pensando igual. Porque qualquer falha ferra com tudo. E lembrando também que assim, quando você vai para TE, as variáveis aumentam. Né? Então eu tenho que ter qualidade de aspiração, eu tenho que ter qualidade de fertilização, um selecionador de ovócito bom. Manejo, meio de laboratório, touro que vai bem, porque tem touro que não vai bem na TE, ele vai bem na IATF, mas não vai bem na TE. Agora você está falando de embriões de Angus nas Nelore, ou só Nelore? Não, a gente está falando só de Nelore. Só de Nelore. E eu já fiz o projeto do F1. Já fez o F1 também? Já. Hoje você não tem mais? Eu tenho, só que eu não transfiro tanto o F1. Eu prefiro comprar porque a estratégia estava boa até os meses passados comprar os animais F1. É questão de mercado. Questão de mercado. Mas a cria do F1, ela como é que eu digo pra você? É mais fácil, é a mesma coisa? Eu acho mais difícil.
Porque ele nasce um bichinho mais sensível, Nasce um né? bicho mais sensível. Ainda mais no calor. Exatamente, né? Então a gente tem que cuidar de pelo, cuidar de carrapato, cuidar de um monte de coisa. É um bicho que não para, né? A gente brinca muito que para ter fazenda de Angus não precisa ter cerca, porque não vai parar. Mas você tem, por um outro lado, umas bonificações que só dão dentro do programa Angus, né? Então a gente pega hoje, vamos pegar hoje. Qual que é o animal que é Nelore que é bonificado? Não tem. Eu tenho a bonificação do estado do precoce. Mas se eu falar que hoje tem um programa específico para Nelore de qualidade, não tem. Agora, do F1, o que eu tenho do F1? Eu tenho aí hoje, em São Paulo, por exemplo, arroba do boi mais 10 na fêmea. Pô, uma puta sacada. É. Né? Então eu pago baixo, Que ela tem que estar acima de 16 arrobas. 16 arrobas. Isso no protocolo de um grande player, né? Agora, dependendo de alguns outros frigoríficos, eles aceitam só pelo fato de ter o ultrassom de carcaça. O que isso me leva? Puta, eu preciso inseminar de Angus para poder ter receita. Então, assim, e são touros também que são touros muito bons, são touros que têm uma fertilidade muito grande, pega muito bem. Então, isso ajuda demais também na parte da estação de monta. E a questão do Angus também, que você tem uma briga com o mercado externo também. Exatamente. Tá todo mundo de olho. E ganho pra caramba na tal da heterose, né? Quando eu tenho o choque do zebuíno com o taurino, eu ganho uma arroba e meia aí brincando durante o período dele de vida. E já se fala em segurar essas fêmeas F1, tirar uma cria dela e aí abater na... Exatamente. Tem a Depois tal do F2, né? Aí o F2 morre todo mundo, né? Morre macho e fêmea, porque aí depois você vai apurar demais. Mas tem gente que já tá fazendo isso. Segura, por exemplo, ou segura pra fazer uma receptora de gado PO, porque aí tudo vira um centro de custo. Cada animal vira um centro de custo. Quanto esse animal me produziu? Ah, esse animal me produziu 4 machos PO. Pô, legal, então vamos matar essa fêmea agora porque ela já tá muito velhinha pro nosso rebanho. Beleza, então aí entra na conta dela e fala, pô, fui bem. Então tudo isso é estratégia, né? A gente tem o Barcelos falando muito isso, até um vídeo que eu vi daqui falando da questão do ápice de sabor aos 30 meses. Que é estratégia melhor do que você pegar um rebanho de F1, seja para você fazer barriga de aluguel para alguém, para um João Teles, para quem for da vida. Eu faço essa barriga de aluguel. Ou voltar um Angus nela. Voltar um Angus, fazer alguma coisa com a barriga dela, trago ela vai parir, então eu emprenho ela com seus 12 meses, ela vai parir aos 20, né? Ela vai desmamar aos 28, cara, aos 32 meses você tem o mel da chupeta. E isso ainda que você ganha estrutura, né? Porque para ela ter toda essa gestação, ela vai aumentar a caixa dela, então você consegue por muito. Cheguei a matar a fêmea de 20, não foi um lote todo, foi uma fêmea específica de 29 arrobas que eu falei, nossa, tomei taca. A hora que chegou o romaneio, pelo fato da qualidade da carne, pagaram arroba de macho. Então você vê, então é um negócio que vale a pena. Agora, o que eu tô vendo em várias pessoas é a questão de ter que agregar valor de alguma forma, né? Que você tem a sua marca de carne. Sim, eu tenho a 4X, que é a boutique aqui em São Paulo. A boutique a 4X, ela trata de vários microlotes, então ela fala sobre o boi recriado a pasto no Pará, ela fala sobre o boi 888, que é uma coisa que o Barcelos trouxe pra gente, que é o 800 kg, 8 anos e 8 de marmoreio. Aí tem as vacas velhas, que são pastagens do sul. Então, assim, a gente sempre traz essa história e encapsula, ou vamos falar assim, embalavar com uma história dentro de um pacotinho de carne. Tem vários modelos. Tem várias linhas. Eu não vou ter só lá a Agropecuária 2A, que é a minha parte da sociedade, a Agropecuária Biocanto, que é do Fábio Padovani, e o que o Barcelos faz. Não. Lá a gente traz história de vários produtores, desde que eles se encaixem dentro do nosso padrão de qualidade. E aí a remuneração vem através disso. E qual que é essa história da vaca velha, que eu tô curioso pra saber como é que funciona? A vaca velha, o Barcelos, ele é sempre um cara muito perspicaz dentro do que ele faz. Ele vai viajar para a Europa e começa a ver o perfil de consumo europeu. O perfil de consumo europeu é sempre de um gado velho, um gado pesadíssimo. Velho quanto de idade? Estamos falando aí de 8, 10 anos. Então, assim, é mais uma vacada de descarte que vai do que propriamente produção de carne, né? E aí ele vem para o Brasil e aí um belo dia tem uma situação de um cara que foi vender para ele, ou ele estava numa fazenda e viu uns animais velhos. Mas era Hereford. Pá, que é isso aqui? Ah, isso aqui é uns tourinhos de descarte e tal. Tem ultrassom? Tenho. Quanto deu? Ah, deu média 8 tal, já tava meio gordinho. Traz pra mim. Aí ele trouxe comprou esses machos castrados. Esses machos castrados vêm para um confinamento em São Paulo. E aí ele faz uma alusão ao boi 777, que é da Apta Colina, que ele fala muito do Flávio Dutra Rezende. E aí ele traz pra cá e fala, vou fazer o boi 888. Que é 800 quilos, 8 de marmoreio, né, e 8 anos.
E aí, junto com isso, o que eu vou fazer com a fêmea? A fêmea não pode ser o boi 888, né? Ela pode ter padrão dentro do programa boi 88, mas ela vai virar o quê? Vacas velhas. E aí a gente sempre tem aquela coisa de fazenda, né? De comer a vaca descarte. Quem nunca foi numa fazenda que não come uma vaca descarte falou, porra, é a carne que eu comi mais gostosa. Aquela gordura amarela. Cara, é um negócio assim, é um negócio que eu brinco muito disso. A gente fala muito de terroir, né? Onde foi produzido e tal. E eu falo muito sobre o terroir psicológico, que é o quê? É eu falar pra você como eu tô fazendo aquela carne, mesmo sendo um hambúrguer, você começa a salivar. Em alguma coisa eu tô te ativando para você experimentar. Então, quem pega essas vacas velhas e experimenta é fora do comum, sabe? A gente foi em várias degustações, eu fui com ele e tal. Quando as pessoas experimentam, claro que ela passa por um processo de maturação, porque é um animal que vai ter uma carne mais resistente, uma carne mais tenra, só que por um outro lado, um sabor que é inigualável. Eu não comi nada igual até hoje do que um boi 888 e uma vaca velha. E essa vaca não tem dificuldade de engorda? Não. São vacas normalmente é meio sangue europeu. Ela já deu o quê? Umas 4 crias, pelo menos? Pelo menos. No mínimo 4. No mínimo. E olha aí se não deu mais, né? Porque essa bichinha emprenha cedo. E aí, estamos falando aí de um bicho que vai morrer com seus 650, 700 quilos. Então assim, é o ápice. E bom. Bacana. É um absurdo de Vou ter que lá experimentar, hein? Vai, vou ter que... Deixou com água na boca. É bom demais. É um produto assim, é uma linha que a gente tem que é muito bom. Como também, por exemplo, você pega a linha da Agropecuária Biocanto, que faz um programa pressionado no Angus, que traz o quê? Essa pegada de sustentabilidade, de economia fechada. Então ele pega lá o confinamento, os dejetos, faz aduba a soja, aduba o milho da fazenda, produz. Então assim, milho fértil irrigado, uma coisa bonita de ver, né? Porque se acaba estancando tudo que possam criticar o agro nessa maneira de ser de defensivos agrícolas ou de fertilizantes, dessa guerra, desse negócio todo que a gente acaba sendo atacado. E por um outro lado, você pega uma fazenda como essa, que tem uma estrutura que não é uma estrutura de milhões de reais, mas que é uma estrutura que é enxuta e que é eficaz e que funciona pra caramba. E essa história da vaca velha, se hoje eu tenho um rebanho e as minhas vacas já... F1 pelo menos, né? Exatamente. Não, mas pode ser Nelore também. Nelore também. Não tem problema, deixa Ela que entra tem no avaliação. Tá, avaliação de... Carcaça. Carcaça. Mas aí eu tenho minhas vacas velhas, putz, vou fazer um descarte esse ano. Posso trabalhar, eu tenho onde encaixar num projeto desse para agregar valor. Por exemplo, eu dentro do meu projeto, todas as minhas vacas comerciais, elas passam pela ultrassonografia de carcaça. E aí elas são apartadas em 4 grupos, A, B, C e D. Então no grupo A eu tiro dali as minhas crias e as minhas reposições, do B também e do C também. Então tudo Nelore no começo e o F1 nas desequilibradas. Então assim, se eu tenho esse ultrassom, eu engordo e o cara fala, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí vai pro carne. Vai pro mercado, que é como a gente trabalha hoje. Paga bem nessa vaca? Paga macho. Paga macho? Paga macho. Sem bonificação, preço de macho. Sem bonificação, preço de macho. Mas tá excelente. Pô, pra quem tinha uma vaca descarte, que provavelmente ia pesar a sua, sei lá, 22, 23, 24 arroz, que pode até tomar uma penalização, dependendo do frigorífico que for, passa a valer macho. Que a gente tá falando hoje aí, sei lá, de 280 para 310, R$30, quase 10% de ágil, em cima de um animal que já te produziu, né? Exatamente. Dentro da fazenda. Então ele já te entregou 4 bezerros, então a gente pode falar que é um animal que já te faturou, falando de um bezerro de R$2.000, já te faturou 8.000, mais o peso de gancho dela. Praticamente você pagou e lucrou demais. E agora nós vamos falar de marmoreio do Nelore. Mas antes eu vou te dar o boné aqui. Antes de você falar do Nelore marmorizado. Obrigado. Boné do Agro 360 aí. Chique, bom demais. Obrigado. Bom, esse papo do marmoreio no Nelore é controverso por algumas pessoas. O marmoreio é polêmico por natureza, né? Porque as pessoas, como não é uma característica econômica hoje dos projetos brasileiros, as pessoas acho que não fazem. Não fazem. O Nelore ele é deficiente.
na característica de marmoreio. Mas nas réguas de DEP eu não tenho marmoreio ali também, Tem. como avaliação? Você tem um marmoreio, só que Mas tem... isso não está trazendo? Por que você falou que ele não tem uma... Porque você pega, por valorização? exemplo, assim, hoje o marmoreio, ele é uma característica não econômica, então ele não tá dentro dos programas de carne de qualidade. Então você ele pega não hoje tá? assim, não, você pega hoje, ó, hoje, um programa de carne de qualidade, ele exige que seja 50% taurino. Ele não fala em marmoreio. Então eu vou ter taurino com marmoreio e taurino sem marmoreio. Tá todo mundo na mesma tampa ali, vai. Por exemplo, eu já tive animal desclassificado porque teve chifre e tinha 6 de marmoreio. E entrou pra vala comum. Já tive animal que teve mancha no cupim branca e já foi desclassificado. Então assim, essas coisas. O porquê que não enxergam por dentro? É o mesmo animal, né? Certo. E a partir do momento que eu trago pra raça o filtro pra qualidade de carne, eu tô errando. Uma única raça que vai aceitar valorizar o marmoreio vai ser o Wagyu. O Wagyu, a associação de Wagyu, ela paga por Tá, isso. mas aí uma outra raça, outro Exatamente. critério que é específico para E a própria associação remunera. Uhum. Não é um programa dentro do frigorífico. Quando tem a associação remunerando, a associação por trás, ela embasa uma arroba mais alta, de um valor agregado mais alto. Entendeu? Então a gente tem essas questões. Tem verba para ele poder subsidiar essa arroba no frigorífico. E como é que veio essa história de trazer o marmoreio pro Nelore? O Nelore, a gente tem dentro do Brasil hoje 40 milhões de vacas. E se você for pegar a média nacional hoje do marmoreio no Nelore, ele é 1,5% de grau de marmoreio. Então, 1,5%. 1,5%. Então eu vou pegar uma carne Nelore, ela vai ter na média 1,5% de marmoreio. O que isso significa? Que eu não tenho marmoreio. Certo. Né? Quando fala de um F1 Angus, tá falando de quanto? A gente está falando dos animais que são os animais Choice mais ou um Premium. A gente está falando de 4 para cima. 4 para cima. 4 para cima. E a média Nelore é 1,5%. 1,5%. Uhum. Então, quando a gente tem uma população de animais que não tem a característica, quando você introduz o gene do marmoreio, ela começa a se replicar muito forte. Por quê? Porque eu não tenho a característica. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter a sacada do quê? Pô, se eu trouxer o marmoreio e começar a fazer, eu vou começar a ter duas situações. Se eu quiser seguir para fazer o cruzamento industrial, eu tenho uma baita mãe, porque pelos estudos que a gente tem na mão, que a doutora Liliane Sugizawa tanto fala, o DNA vem 50% do pai e 50% da mãe. Se eu escolho muito bem o pai, que é normalmente o que a gente tem que fazer, às vezes as pessoas não fazem dentro da propriedade a escolha do sêmen, mas é dever do pecuarista dele, saber o que vai ser o futuro do rebanho dele, escolher as características que ele deseja dentro do rebanho dele. Então, se eu vou escolher marmoreio no pai e eu começo a escolher o marmoreio na mãe, há uma combinação gênica muito favorável para o bezerro que vem. Principalmente falando por quê? Porque a expressão do gene do marmoreio, do AOL e do EGS vem todo da mãe. Então, se eu não tiver uma mãe boa, de nada vale usar o touro bom. Porque eu vou ter a mesma variação. Com menos, mas eu vou ter a mesma variação. Né? Hoje, os rebanhos de F1, 2,5% dos rebanhos F1 do Brasil atendem ao mercado de carne de qualidade. Falando em marmoreio. Falando em marmoreio. Não tô falando aqui se eles têm ou não têm os padrões. Mas a gente tava falando de um marmoreio médio de 4 para cima. Não, 2,5% dos indivíduos apresentam esse marmoreio de 4. Entendi. Só pra você ter uma ideia de como é que é o... Significa que as mães, em tese, Nelore... Não tem o gene marmoreio. Exatamente. E é realmente genético. Isso não genético. É só boca, não. Não é boca. É genética. É genética. Aí quando a gente parte pro marmoreio, que é uma medida fenotípica, que é uma medida que eu enxergo, né? Por exemplo, se eu ver um chanfro torto, eu vou ver uma medida fenotípica que eu tô vendo no animal. Se eu ver um umbigo, é fenotípico. Como o ultrassom também é fenótipo. E aí quando eu começo a medir e vejo que tem isso daí, eu começo a explodir na produção. Entendeu? Então assim, tenho o gene, tenho o ambiente, que é a comida. Aí o fenótipo expressa. Então, se eu tenho gene, não tenho ambiente, o fenótipo não expressa. Se eu não tenho gene e tenho ambiente bom pra caramba, também não expressa. Então, eu brinco muito que é uma frase que eu uso demais, que é dar gasolina de avião pra Fusca. Não adianta dar gasolina de avião pra Fusca e nem gasolina de Fusca pra avião. Ninguém vai andar.
vai todo mundo ficar meia boca. E aí como é que começou essa seleção genética? Você começou Eu comecei em comprando... vacas avaliadas? Né, o que aconteceu? Eu passei, na época, quando a gente começou a mexer com as fazendas que o vô tinha falecido, a gente tinha 6 mil vacas, passamos ultrassom em todo mundo. Aí 6 mil? 6 mil. Desses 6 mil, 2,5% vai dar os seus, acho que 120, 150 vacas top. De 6 mil, você tirou mais ou menos 150 vacas. 150 vacas. Para as que serviam iriam pra ser matriz. Isso, para as que serviam para ser matriz para réplica de rebanho. Aí beleza, aí a gente continuou fazendo, só que ali então não podia fazer o gado PO, né? Porque não tinha registro e tal, e malemar eu podia abrir alguma coisa. Aí a gente começou a trazer essas vacas para dentro do rebanho, melhorar esses índices de vacas com a letra A. Então a gente começou a inseminar com um touro que era prepotente para carcaça, nas características B e C, que falta área de olho de lombo em uma e na outra falta gordura. Eu comecei a corrigir com touros também que são touros reparadores para isso. E na D, que é 75% do rebanho, é vaca D. Aí é heterose. Aí vai Angus. Então, ninguém deixou de fazer o arroz com feijão. A diferença é qual o horário que eu vou cozinhar as coisas certas. Como é que eu vou seguir a receita de bolo que eu tenho dentro da minha propriedade. E nada mais é do que eu trazer uma linha de produção para dentro da fazenda. Né? Eu virar e encarar a fazenda realmente como uma produtora de carne, que é a moeda que ela é, peso. Então vamos fazer peso, mas vamos fazer peso com qualidade. E aí eu apresentei o projeto para a família, para o grupo que era minha mãe e mais 2 sócios, e aí o grupo falou, não, a gente não quer mexer com touro PO, a gente não quer mexer com nada PO, e aí eu saindo da reunião arrasado, minha mãe vira, pega eu de canto e fala assim, viu, você consegue fazer sozinho? Eu falei, peraí que eu preciso fazer umas 2 ligações. Aí fiz umas 2 ligações, aí tipo, liguei pro Leozinho, que é o cara que tá comigo hoje, 10 horas da manhã, meio-dia ele me ligou e falou, já tô com 2 fazendas no pente arrendada aqui, só falar, beleza, arrenda. Arrendamos, aí começamos a comprar doadora. Começamos a comprar doadora Nelore, então fomos no Nelore do Golias, fomos no Shiro Nishimura. Aí eu conheci o pessoal da Santanice, que é um baita projeto de pecuária também. E aí eu peguei e falei, pô, beleza. E essas matrizes já estavam avaliando? Já, tudo que tinha carcaça. Tinha carcaça e marmoreio. Tinha que ter carcaça, isso aí. Junto vem o marmoreio. E aí eu falei, pô, beleza, começamos a fazer, e eu era o doido do marmoreio. Eu queria só marmoreio. Não importa se ela não emprenhasse. Não importa. Que foi o baque que eu tomei. Quando eu cheguei, que eu comecei a congelar embrião, que eu comecei a falar, agora eu vou sair para vender meu embrião, a primeira resposta que eu tive do cara que eu fui vender foi, eu quero ver o seu animal no chão. Você tem animal produzido? Eu falei, não, eu só tenho a genética. Ah, mas isso aí então eu faço, eu compro a doadora e faço. Eu falei, porra, vou precisar me provar. E aí começamos a produzir. Nesse meio inteirinho, minha mãe separou dos irmãos. E aí eu transferi na época fizemos 700 barrigas dentro da fazenda. 350 de animais que são frutos da aquisição nossa da Agro 2A e 350 com o Chiro. O Chiro foi um grande parceiro que me impulsionou grande, um padrinho assim que eu tenho e um respeito enorme pelo que ele já contribuiu e contribui para a pecuária e para o agronegócio, tanto a família Nishimura, né? E aí o Chiro pegou, me chamou um dia, falou, ó, eu tenho 30 anos de seleção, eu vou te dar minhas doadoras, o cara vai acasalar e a gente vai transferir. E eu falei, e aonde eu assino? Ele falou, não, mas nem falei ainda nada. Eu falei, não, mas já tá feito, esquece e tal. E aí eu trago para dentro do rebanho um refrescamento de sangue muito bom. Começamos a produzir, começou a nascer os primeiros bezerros. E eu falei, pô, agora vai vir o que eu queria, porque é o marmoreio, que é o marmoreio, que é o marmoreio. Então, mas assim, quando a gente foca muito numa característica, aí vem o antagonismo das outras coisas. E aí foi onde eu falei, pô, eu preciso ser produtivo. Tanto é que eu tenho um caso de uma novilha nossa, que foi a primeira filha de vaca 10 que a gente teve, vaca 10 de marmoreio. A gente tem três exemplares dentro da fazenda. 10 de marmoreio? São 22 no Brasil. Essa é do chanfro torto? É a filha dela. Famosa, né? Aí eu fiz um acasalamento com Backup, que é um touro que também é muito renomado dentro da pecuária, um touro que tem uma característica materna, como avô materno ele vai muito bem. E aí eu falei, pô, explodi, estourei no norte, fiz o animal a ser batido. Foi a primeira fêmea aqui? Foi a primeira filha da Judi, né, que é a vaca que eu comprei do Fabinho. E aí tá bom, aí eu fui viajar, e aí eu tava em viagem de férias, o Léo me liga, teve uma ida da BCZ, ele falou, ó, tem uma notícia não muito boa. Falei, o que aconteceu?
morreu, porque sempre é assim, né? Se tem algum bicho pra ser pego por cobra ou por alguma outra coisa, Sempre o melhor. é sempre o melhor o que é o dodói do criador. É. Aí ele falou, ó, a 374 não registrou. Eu falei, Deu como não chanfro registrou? Ele falou, deu chanfro torto. Eu falei, e agora? Ele falou, agora a gente tem duas opções. Ou a gente encaixa ela como doadora no rebanho de F1, porque ela não tem registro, ou a gente... Aí eu falei, a gente vai engordar. Falei, não queria falar isso e tal, mas eu falei, Pra não, bater. então vamos degustar. Então ela foi seu primeiro produto? Ela foi meu primeiro produto de vaca 10. De vaca 10. É. E aí eu falei, porra, peraí, vamos engordar, mas vamos engordar ela numa maneira normal, não precisa estourar de boia nem nada, e vamos levar pro nosso leilão. A gente tem um leilão ano que vem, vamos estourar e tal, se ela realmente é boa, e aí medimos no ultrassom, ela era muito boa de ultrassom, ela tinha os seus 4,5 de marmoreio aos 11 meses. Ela era um absurdo de produção, e levamos. Recriou a pasto, aí ela entrou os últimos 120 dias, 150 dias dela no coxo, e converteu muito bem, e foi muito bem. Aí ela é abatida junto do lote dela, ela é abatida com 20 arrobas, com 62% de rendimento de carcaça. 62. Quantos meses tinha? Tinha 24. 24 meses. Então assim, 62%. Se eu pegar a média nacional, a minha lá do MS, que é 52, eu tô 10% a mais. Se eu converter cada ponto percentual em 2 pontos de valor, eu tô falando de 20% a mais. Uma arroba de 300 hoje, eu tô com 360 no gancho. Então assim, até que ponto, né? Um chanfro torto, poxa, tudo bem, tá certo, porque regra é regra e tem que ser preponderado. Mas ela foi um divisor de águas, porque quando o pessoal foi pro leilão, a gente recebeu lá em Sinop 100 pessoas dentro do recinto. Aí eu lembro até hoje, eu fui buscar essa carne em Três Lagoas. Aí o cara falou, olha, eu nunca vi um bicho desse, eu desossei um bicho desse. Deu marmoreio quanto? Eu acredito que ela tava beirando os seus 9 para 10, porque depois a gente pega as fotos, é muito... Dá pra colocar aqui, não dá? Eu peguei, por exemplo, a foto dela, que eu tenho no Instagram, e mandei pro pessoal da Brasil Quality Beef, que é um pessoal que faz avaliação de marmoreio por foto, dentro da indústria fotografa carcaça. Ela tava, da área dela toda que tinha 40% tinha marmoreio. Então assim, era um Wagyu, a gente até brincou que era o Nelore A5, que é uma classificação que tem dentro do Wagyu. E o Roberto fez um post, o Barcelos fez um post, eu fiz um post, e a briga foi eterna. Ninguém acredita ainda que ela é uma novilha PO, que ela é uma novilha que foi fruto de um acasalamento corretivo, mas que não teve esse problema de chanfro, mas que pra gente provou e validou todo o projeto que a gente tava. Quando a gente abriu os anchos, picanha, isso tudo, aí deu uma paz, porque eu falei, pô, realmente a gente tá fazendo, realmente tá dando certo. E aí dali pra frente. Hoje você vem produzindo touros e matrizes. Touros e matrizes. Que tem uma qualificação genética para marmoreio forte. Isso, para marmoreio forte, mas sem descartar área de olho de lombo e gordura. Porque eu preciso de ambas para poder fazer. Que levou tempo para você corrigir. Exatamente. Chegar no coeficiente ideal. Porque o marmoreio ele é uma medida percentual. Então, para mim, até então, como agropecuária 2A, não adianta eu ter um marmoreio alto numa área de olho de lombo pequena, né? Porque aí eu tô sendo improdutivo. Então, quando eu passo a ter área de olho de lombo confortável, que vão falar de 90, de 100 centímetros quadrados, e um marmoreio de 5, 6, pô, vou ter um bife de apresentação legal lá na frente. A gordura, a gente precisa dela para a cadeia do frio, né? Senão eu não consigo desossar bem, eu não consigo proteger bem pH, e por aí vai de qualidade de desossa. E por fim, o AO para 100, que é um índice que a gente olha muito, que é a relação de carne e osso. Então, assim, acaba sendo um Nelore produtivo. A gente brinca muito dessa pecuária de precisão, e eu acho que é isso que é daqui para frente. E como é que tá o resultado dos pecuaristas que estão usando esses tourinhos em cima da vacada deles? Você tem uma avaliação disso aí? A gente conversa muito com os nossos clientes e a questão é, a gente via muito isso quando eu comprava touro da Santanice e do Chiro. O touro não derrama, o touro não desmancha. Então, assim, acho que a questão da gente trabalhar as características de carcaça, só que dentro da 2A a gente faz um pouquinho diferente, a gente não olha só a característica de carcaça. Ele tem que ter peso de desmama bom, ele tem que ter uma reprodução boa, ele tem que ter um CAR negativo, tudo isso eu falo assim, aí eu ponho o filtro, eu falo, então me dá tudo isso que tem marmoreio, que tem área de olho de lombo, que tem gordura. Eu ponho um filtro a mais no que todo mundo faz.
E aí começou a me gerar esses indivíduos que não derramam, indivíduos que cobrem muito bem, de fertilidade alta, de boa qualidade espermática, de indivíduos que comercialmente vão muito bem, né? Então a gente acabou criando um contexto dentro da pecuária de que as pessoas olham e falam, pô, se é carne de qualidade a gente tem que inserir a agropecuária 2A. Claro que tem outros criadores, a gente tem a Confraria da Carcaça do Nelore, que é um pool de 60 produtores que olham para isso, e que a gente vem desenhando cada um o seu papel lá dentro. Até agora, durante a FEICORT, a gente teve o leilão da confraria, foi 100% de liquidez. Então, assim, a gente está muito, muito, muito agradecido com o que o Nelore está trazendo para a gente. Eu falo muito isso, eu acho que é uma frase que tem que ser colocada, que a gente tem que devolver o Nelore para a prateleira que ele merece. Porque é um bicho que é adaptado aos trópicos, é um animal que tem um potencial de qualidade tremendo a ser explorado. Eu fico muito chateado quando eu olho aqueles vídeos de Nelore sendo Nelore derrubando gente ou isso, aquilo, e aí eu posto, pô, Nelore sendo Nelore mostrando a minha carne, mostrando docilidade, porque tudo que tá ali não é característica da raça, é característica de condução, é característica de como eu faço a gestão da fazenda. Então, se eu gritar com um bicho, seja ele qualquer raça que for, ele vai ser reativo. Se eu não descartar os reativos, eu tô ferrado dentro da minha propriedade. Então, assim, é muito mais do que raça. É pecuária, é agronegócio. Agora, vocês criaram uma marca de carne hoje desse Sim. marmorizado para... A Agro 2A, ela tem aqui em São Paulo na 4X Farms. Então a gente é uma marca que tá dentro do subgrupo da 4X. E aí é uma carne de marmoreio quanto? 4 para cima? É 4 para cima. Na verdade, dentro da fazenda, a gente, pré-confinamento, a gente passa ultrassom em todo mundo e já separa os grupos. É aquilo que vai para essa linha. Exatamente. Aquilo que vai pro commodity, já tá lá apartado. Aquilo que vai pra associação de taurino, que a gente tem o F1, e o que vem pra boutique. Aí o que vem pra boutique vem F1 com grau de marmoreio alto e área de lombo alto, e o Nelore também. Então a gente aparta por carcaça, vamos dizer assim. E você é autossuficiente hoje pra demanda ou você tem que comprar de fora? Não, eu tenho que comprar de fora. E muito. Mas você compra gado em pé, você não compra carne? Não, eu compro gado em pé. Eu compro gado em pé e passo ultrassom. E aí abasteço o que precisa. Porque às vezes tem vários projetos de produtores menores, sei lá, com 200, 300, 500 cabeças, e que precisa ter um incentivo para colocar isso. O cara desse talvez não consiga abastecer a própria... Exato. Uma loja própria. Exatamente, mas aí ele entra dentro do nosso pool. E aí você faz a gente faz uma parceria. Eu tenho parceria, por exemplo, o cara compra os tourinhos e eu tenho um compromisso de comprar os bezerros. A gente tem uma situação que se o cara fizer pra gente lá, a gente pega o bezerro, paga ágio no bezerro. O cara quer fazer barriga de aluguel comigo e eu quero fazer um projeto de Nelore PO, eu faço com ele o projeto de Nelore PO, onde ele fica com 30% da produção, eu fico com 30%, ele fica com 70% da produção. Então, assim, tem N negócios. A gente teve muita procura no passado com relação ao gado PO. Principalmente do cara que queria ter a garantia da compra dos bezerros. Porque teve uma sacada muito legal de um cara do Pará, de Mato Grosso, mas é colado, que falou assim, ó, eu vou produzir pra você e você leva tudo. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, puta, mas qual que é a ideia? Ele falou, ele já tá vendido. Eu falei, porra, interessante, porque eu vou pagar o preço do bezerro mais uma bonificação. Porque o grande desafio hoje é agregar valor agregar para dentro da propriedade, né? Exatamente. Hoje, quando a gente traz área de olho de lombo, especificamente ela, a gente traz uma característica muito produtiva que é arrobas por hectare. Tá fato, é fato, vai dar. Né? Então, assim, quando eu começo a inserir essas características, o negócio começa a levantar. E aí a brincadeira fica boa. Porque a pecuária hoje ela tem muita concorrência. Tem. A própria soja... demais. Milho, algodão, eu tenho que ser mais produtivo. O que a pecuária faz com relação à lavoura é a liquidez. Eu consigo liquidar em qualquer fase do meu rebanho. Seja na desmama, no sobreano ou na engorda. Ou na vaca prenha, na vaca parida, eu consigo liquidar. E agora na vaca descarte, que foi uma surpresa bacana aí. Na vaca descarte. Então, assim, em todas as etapas do processo da pecuária, ela é muito liquidez. Então, isso meu avô falava e é um negócio que eu levo muito. Então, eu tenho liquidez. Então, eu tenho... Dentro do nosso negócio eu tenho o caixa boi e o caixa banco. Então isso ajuda. Na lavoura eu tenho os intempéries, eu tenho que estar rezando muito, tem que ter o contato como lá de cima direto, linha direta lá e tal, essa ligação, porque é pesado, né? Então
Eu tava até vendo um vídeo de um amigo meu e ele tava falando assim, ó, tá vendo, essa soja aqui não deu CTC. CTC é capacidade de troca de caminhonete. A soja não deu, e aí ele falou, isso aqui já não vai dar pra trocar esse ano. Então assim, ele fica refém. E aí eu acho que... São inimigos ocultos, né? São inimigos ocultos. Esse que é o problema. E aí quando vem a integração lavoura-pecuária, eu acho que aí o cara tá nadando de braçada. Vocês estão trabalhando assim já? Não, porque a nossa propriedade não nos permite ainda fazer a integração por conta do nosso terreno ser muito com pedra e tal, mas a gente tem a área nossa, a gente produz a própria silagem, né? Mas a ideia nossa... É onde produz o milho para silagem? O milho para silagem. Faz também nesse ou não dá? Não faço o grão. Porque tem que fazer muito, né? Exatamente. Uhum. Mas... tem que ser o grão, né? Mas normalmente já entra depois que colhe, a gente já planta consorciado com capim, já entra e tira uma safrinha ali de... Normalmente quem vai para lá é as novilhas que vão entrar em estação de monta, que são as super precoces dentro do núcleo PO. Que vai para produzir tourinho para você. É isso aí. Agora, nesse ciclo pecuário que a gente passou todo aí, como que você faz para administrar tudo isso? Na baixa, valor de arroba lá embaixo, a gente via leilão que não vendia nada, liquidez... Exatamente. Lá embaixo, foi um período muito difícil que o produtor passou aí. Uma das coisas que Começou, se não me engano, em 2022, né? Foi 22, porque 22 eu lembro que eu tava... Assim. Exatamente. Eu lembro que em 2022, acho que 21 foi um ano espetacular de venda de bezerro, e 22, falei, puto, vou vender bem de novo. Bezerro a 3,5 pau, não tem? Cara, 22 conto o quilo vivo. Eu falei, se for para uns 18, tô bem na minha produção de bezerro. Desmamei o bezerro, vendi a primeira leva, vendi a 15, já fiquei assustado. Assustado não pelo fato pelo preço, mas pela queda que teve vertiginosa. Falei, e agora? Aí começou esses negócios de ciclo. Ciclo. O que é isso? O que é isso? Vamos atrás e pá. Aí eu falei, temos caixa? Temos. Fizemos umas contas, falei, então vamos engordar. Mas a gente divide, a gente alonga esse prazo. Meio que você comprou uma ação e essa ação caiu, que é o bezerro, e eu vou esperar retomar. Beleza. E deu super certo. Só que a gente teve um intempério aí que foi a Operação Carne Fraca. Que aí surge e dá um tapa nas nossas costas. E aí, junto com isso, acho que teve aquele caso de vaca louca. Vaca louca, que foi só um susto, né? Então, e um susto que refletiu demais, porque a arroba sai de 310 em São Paulo para 270. Eu tinha abate agendado de 240 que o cara me pagou R$200. Então assim... fizemos campanha, não venda abaixo de 200, foi uma loucura. E aí a taca é grande, né? Porque você pega, por exemplo, assim, você pega o teu rebanho, você tem uma estocagem, uma quantidade de arroba, não muda. Mas o valor quando a gente trabalha com commodity, é isso, né? Então a gente pode ter 1.000 arrobas estocadas, R$300 mil, ao ponto que você pode ter R$200 mil, que foi o que aconteceu com a gente em 2 meses. Então em 2 meses você ter uma fatiada no seu patrimônio em 33%, é muito complicado. Mas o que ajudou a gente foi ter um gado de qualidade, que eu falo, e produtividade. Então são animais de tiro curto, a gente mata animais lá, não mata animais acima de 24 meses dentro do ciclo normal, exceto vacas de descarte. A compra ser uma compra muito boa. Então a gente tem uma expertise em compra muito boa dentro da propriedade, o que ajuda a diluir os custos. Então Essa compra boa é qualidade, não preço, né? Os dois. Então, porque o preço hoje é quase que tabelado, não é? Exatamente. Só que você não consegue fugir muito do que tá, só que aí quando você antecipa alguns ciclos, ajuda pra caramba. Por exemplo, eu tava comprando em setembro a R$7. E aí o pessoal, puta, você tá doido, tal, não sei o que. E eu assim, o ciclo vai vir, eu vou me estocar, R$7 pra mim tá bom. Aí passou 2, 3 semanas, a arroba foi pra 350. Então assim, rindo à toa. Então assim, você tem que se estocar. E quando você trabalha com commodity, nada mais é do que você fazer preço. A gente fala muito disso, é uma expressão muito forte. Preciso fazer preço. Então milho, comprei o milho a 70, o milho baixou para 60, eu compro mais uma tantada a 60 para trazer o meu estoque todo para 65. Aí eu reduzo R$5 no geral. O problema é quando ele vem para 50 de novo. Exatamente. Aí vamos baixar. Aí começa. Então aí tem estratégia de tudo quanto é jeito. Tem que ter caixa, tem que estar preparado. Né? Eu acho que uma das grandes lições é ter caixa. Ter caixa te possibilita a ficar vendo o circo pegar fogo do lado de fora, né? E se você investe em genética prepotente para isso, te possibilita... Eu lembro muito bem disso. Quando eu tava a 200
mas eu tinha aqueles 6% a mais de rendimento, então me possibilitava estar aos meus 218. Então assim, eu tava na frente, né? E quando foi para 320 foi a mesma coisa. Eu fui para os meus 360 enquanto todo mundo tava no 320. Eu acredito também que tem uma hora que você tem que fechar seu olho e trabalhar em cima de arroba, Exato. que é o seu produto. Exatamente. Né? Se você for pensar no dinheiro, comprei aquele bezerro a 3.500 e agora você acaba ficando louco, né? Exatamente, porque você pega, e principalmente nesses saltos que dão assim de valor, né? Você pega a arroba do final do ano, esse boom que deu, teve bezerro de ir para R$17. E aí? Aí nego se estocou com R$17 e agora a arroba tá andando de lado, né? Então a gente tem que ser muito E no perspicaz. preço do tourinho já refletiu? Não, Ainda não, né? O último que vai é no tourinho. a gente teve um reflexo, mas por fruto de cultura, da gente ter os nossos clientes recomprando touros do ano passado, e a gente foi, visitou os caras, falou, olha, vai virar o ciclo, a gente vai ter bezerro caro e você vai estar comprando um boi mais barato. E aí teve gente que antecipou compra. A gente parte o ano de 2023, a gente teve uma média de R$16 mil de tourinhos, né? Considerando um touro de central, que a gente já colocou 3 touros em centrais. E aí, ano passado foi 18, sem nenhum touro de central no leilão. 18, nós estamos falando de quantos, arroba? A gente tá falando hoje de 60. Acima das 50, então. É. Que é o preço Mais ou menos. Balizado. de média. Acaba sendo a 50 se você descontar todos os custos que tem de canal, Avaliação, comissão, isso tudo. frete. Exatamente. Frete, que hoje em dia... Quanto é um frete hoje de média? 2.400 pra você entregar em qualquer lugar do Brasil. 2.400? Na média. Eu chutava beirando 2, achava que estava abaixo de 2. É. Tá muito caro, né? Tá. E aí você tem, fora tudo isso, a inadimplência. Graças a Deus a gente não tem a inadimplência dentro do nosso filtro de clientes. Mas você vê gente aí penando, porque entra... Na ânsia de vender acaba... muito, Rafa, a gente tem, às vezes o filtro da leiloeira é né? E aí o cara passa no cadastro da leiloeira, aí o cara entra comprando forte, e aí você fica com medo, porque todas as suas bolinhas estão apostadas na mesma casa. E aí um cara desse paga 1, 2 parcelas aí, depois não paga mais nada. E aí como é que você vai fazer para buscar o boi? E o custo, e tudo isso. Então assim, a atividade ela tem que ser feita e conduzida da melhor forma possível do começo ao fim. Fala uma coisa, o que você espera, o que você sonha com a pecuária do Brasil? Olha, eu sonho e espero uma pecuária democrática, onde a gente consiga dar qualidade para essa galera que não tem, né? O marmoreio, ele é uma característica de saciedade, né? Então, assim, é uma solução para fome, né? Então, carne marmorizada, seja qualquer tipo de corte, é uma solução para fome. A gente tem muita gente estudando sobre isso, falando sobre isso, dietas carnívoras, dietas cetogênicas, e eu acho que muito do que falta para o Brasil é um pouquinho da gente fazer essa condução para que realmente a gente retorne para a terra o que é da terra, né? Então o meu sonho é esse, o meu sonho é ver o Brasil num posicionamento como um grande player de carne, um grande produtor de leite, de carne e de outras commodities, como já somos, e acima de tudo a gente chegar ao pau aí, porque a carne precisa ser escutada. Bom, a gente lançou aqui perguntas para os convidados, né? Então a gente já abriu uma caixinha de pergunta e aí o Cícero separou 2 melhores. Ele vamos lá. Acho que ele tira pergunta polêmica, viu? Boa, mas aí que é bom, né? Aí que é bom. Ó, o Genilson Henrique perguntou: no pasto ou confinamento, alcançamos o mesmo armoreio no Nelore sem alterar o sabor da carne? Cara, vamos fatiar, ó. Primeiro que a gente não vai conseguir chegar tão forte no marmoreio sem dieta hipercalórica ou dieta rica em energia. Então a gente vai precisar dessa energia. Essa energia vem no coxo. Volta naquilo que você falou. Eu tenho gen, mas eu preciso da boia. É isso aí. Então a gente tem que falar de ambiente. Tem muita gente fazendo isso em TIP, mas acaba que ela é um confinamento a pasto, né? Que é a terminação intensiva a pasto, e isso tá dando muito bom. Eu tô vendo muito projeto indo pra TIP e sendo, assim, absurdamente produtivo, um negócio que a produção de arrobas por hectare é surreal, e eu acho que sim, que dá. Na TIP você consegue chegar a pasto. Se a gente pensar no sal mineral, naquela questão, eu vou dar um salzinho aqui, eu vou fazer, não vai chegar.
não vai chegar no mesmo grau, e eu acho que a gente vai acabar perdendo em sabor, vai perder a mão uma hora ou outra, e o Nelore ele ainda tem uma característica contra ele, que é a questão da calpaína e calpastatina, que ele tem, e isso, algumas linhagens não nos permitem fazer o dry age, porque acaba não funcionando. Então tem que tomar muito cuidado. A gente vai para a produção que é, essa produção, o que ele vai te adiantar e o que ele vai correr bem dentro do confinamento, ele te compensa o custo da arroba produzida. Você gosta mais do sabor da carne do confinado ou do pasto? Eu gosto do pasto. O sabor do pasto é indiscutível, né? Agora eu gosto daquela carne que ela é feita 12 meses de recria e depois termina em confinamento. Recria pasto. Recria pasto, depois confinamento 4 meses, o negócio fica um show. Já emendei 2 perguntas da nossa audiência com a minha também. Vamos lá. João Felipe pergunta aqui, ó. É viável selecionar para a qualidade de carne num rebanho comercial pequeno? Sim, é viável. É viável porque tudo que vai te retornar com relação a você fazer a sua maximização de carcaça dentro do teu rebanho vai te refletir. Você vai ter, característica produtiva, relação de desmama, que é o quê? É o peso do bezerro ao desmame dividido pelo peso da vaca. Dentro da 2A, 50% é o mínimo que a gente espera. Deu 48, tchau. Não é mais matriz. Então assim, isso, independente do tamanho da propriedade, o cara vai conseguir. Você quer 50% do peso da vaca no bezerro de desmama? Isso. Então, por exemplo, o bezerro desmamou com 250, a vaca tem que ter 500. Ou a vaca tem que ter 500, o bezerro tem que ter 250. Senão... Deu 230, tchau. Ela tá fora? Tá fora. Ela só não tá fora se for um período de climático muito ruim e tal, mas dentro do que a gente predispõe para aquela estação, ela tem que dar. O que isso me leva? Eu me levo a frame mais baixo, me leva a animais mais produtivos, me leva um animal com o frame mais colado no chão, então eu vou ter mais precocidade. E aí, eu não preciso falar de tamanho de rebanho, eu preciso falar de criação. Então quem tem Nelore, tem 50 ou 50 mil vacas, tem que partir para isso. Essa pergunta do João Felipe me reflete, aliás, a pensar no cara pequeno. Exato. O cara que é pequeno, ele tem que tentar solucionar e agregar valor, que a gente está falando desde o começo aqui, né? É agregar valor. Você tem que pegar sua propriedade. Eu recebo muita pergunta assim, putz, eu tenho 40 vacas, vale a pena? Eu falo, vale. Ou, eu tenho... Um cara de 40 vacas consegue encaixar essa produção... Ele vai vender bezerro para um grande. Vende o bezerro para 2A. Então ele vai ser um vendedor de bezerro para 2A. Ou, eu tenho... eu quero engordar, eu quero tudo isso, tudo bem. Aí ele entra para 4X. Depende muito de logística para isso tudo, mas normalmente a gente consegue absorver, entendeu? Agora, o grande fato eu preciso melhorar. Tá, eu tenho 10 hectares, eu tenho isso. Tem gente engordando boi a dar com pau aí em 7, 8 hectares. Então você pega o Zé Baso lá, que é um cara lá de Sinop, você vê os cases que ele tem na mão, é absurdo. Então assim, mas por quê? Porque soube pontuar muito bem, soube escolher muito bem a propriedade. A propriedade é pequena, mas fica perto de uma usina, então ele tem acesso a DDG, ele tem acesso a isso, aquilo, então vai muito bem. E dentro disso, ele tem o pool. Então quando a gente tem, eu sou pequeno, mas eu tô dentro do pool, acaba tendo aquela cultura cooperativista. Ajuda demais, né? E eu acho que é a chave pro sucesso. Ô João, tem papo pra gente ficar aqui até anoitecer. Dá pra gente fazer um over. Eu quero te agradecer muito pela presença aqui. Quero fazer uma visita na loja. Claro. Experimentar um Nelore com bastante marmoreio 4 pra cima. Não, vou mandar um casezinho pra vocês. Não, obrigado, mas independente disso, foi uma aula que você deu aqui pra gente, que a gente tem que ter esperança na pecuária brasileira. Não é só grande, não. Todo mundo tem chance pra ganhar dinheiro. Eu acho, Rafa, agradeço demais a oportunidade. É uma maneira da gente poder falar e da gente poder, de certa forma, o consumo de carne vem totalmente de um perfil cultural, né? O brasileiro ele é acostumado a comer carne. Ainda somos um dos poucos países de terceiro mundo que a classe baixa consome carne e muito provavelmente não vai deixar de consumir. E a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer esse pessoal ficar de barriga mais cheia, ficar com essa saciedade. E eu acho que o fruto disso é o trabalho. Não é o Nelore com marmoreio, ou o Wagyu, ou o Angus, ou isso aquilo. É a junção de todo mundo, é a pecuária em si. E é o produtor rural que vai matar a fome. Exatamente. Não é político prometendo nada, não. Quem vai matar a fome é o produtor rural. É o produtor rural. Que tá lá produzindo. É o cara que tá lá, que tem o seu compromisso, que olha pra frente. Quando eu fico olhando você ser produtor rural, é um negócio meio divino, sabe? É um negócio que você fala assim, porra, eu sou
eu não sei se a palavra predestinado cabe, mas é você ter a chance de você fazer o bem, né? E isso é muito gratificante. Porque você pega a cara e você fala assim, porra, eu preciso ter responsabilidade no que eu vou fazer. Eu preciso ter responsabilidade no que eu vou colocar no meu gado. Eu preciso ter responsabilidade no que eu trato. Eu preciso ter responsabilidade no meio ambiente. Eu preciso ter responsabilidade num monte de coisa. Por quê? Porque é isso que vai refletir. Por quê? Porque é legado pro meu filho, é o que eu vou pôr na barriga da população. Quem eu vou saber que vai ter acesso à minha carne? Não tem, porque a partir da hora que foi lá pra gôndola, é do presidente ao cara lá de baixo da população que vai consumir. Então, assim, eu passo a olhar de um jeito só. E a população merece carne de qualidade, Merece, né? eu acho. O povo merece carne de qualidade. Merece. Obrigado, João. Obrigado a você. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o João Teles, Agropecuária 2A. Deu um show pra gente aqui, ensinou muita coisa. Semana que vem, estamos de volta com mais Agro 360. Até lá.